Fala turma, Cauê da CF Trader. Hoje eu vou explicar para vocês como que eu fiz uma operação que me rendeu mais de 4 mil dólares, um único trade, com um risco baixo que eu corri nessa operação, utilizando 6 micros contratos. Eu vou aproveitar para explicar para vocês como que vocês podem fazer para ter rentabilidade alta com baixo investimento. Para quem não sabe, hoje eu opero através de mesa proprietária. E como que você faz para mapear o seu dia a dia de operações, a sua semana, em alguns passos, para que vocês entendam como que você deve se comportar no mercado de forma profissional. Fazer os melhores trades, buscar os principais movimentos e focar na preparação gráfica que você fez. Então fica até o final que o vídeo está recheado de dicas importantes. Eu sempre trago um conteúdo bem técnico para vocês. Dessa vez não vai ser diferente. Antes da gente começar, verifica se você está inscrito, curte o vídeo. Tem muita gente que assiste aqui e não está inscrito no canal, então verifica aí rapidinho se você está inscrito. Já aproveita e já deixa o like e vamos embora pro vídeo. Turma, aqui foi o desenho. Eu vou falar dessa semana, ela acabou de começar, mas para explicar esse trade e também para que vocês entendam como que eu faço o mapeamento. Semana passada foi uma excelente semana também, a gente teve bons trades, assim, foram dias de sequência de vitórias com trades longos, que é o mais importante. Esse período do ano, né, novembro e dezembro, é um período muito bom para você trabalhar trades longos. O mercado se movimenta mais, a gente está próximo do rally de Natal, então o mercado fica mais interessante, né? O mercado esse ano ele não foi muito bom não, sendo bem sincero. Foi um mercadinho bem chato, teve que mudar a postura, evitar de querer buscar alvos muito longos. Então eu converso com bastante traders, né? Tenho alunos, tenho amigos que operam e todo mundo acabou tendo que fazer a mesma coisa, se adaptar ao mercado. Isso é normal, tá? O que não pode é você achar que o problema é sempre você. Você tem que olhar ali. Tem hora que é você, mas tem hora que você tem que entender também que o mercado tá ruim. E agora ele começa a ficar um pouco mais movimentado. Então esse era o desenho que a gente tinha aqui. Deixa eu colocar no gráfico diário do semanal. A semana passada a gente teve um mercado abrindo já, né, com um gap muito forte, tá vendo? A gente teve um gap muito forte de alta e normalmente o gap muito forte de alta ele vai impulsionar a favor do gap. Então, o primeiro dia eu já imaginava que ele iria com força para cima. A partir daqui eu já comecei a olhar com mais cautela. Precisava de um topo para buscar vendas e tal, mas eu não vou falar da semana passada. A semana passada foi interessante, eu peguei bastante operação boa, postei para vocês. Mas aí dentro desse cenário aqui da sexta-feira fechando desse jeito, você precisa entender o que você vai fazer na semana seguinte. E aí, turma, uma forte tendência de alta. Indiscutível, o mercado está subindo. Quer dizer que você só vai comprar? Não, vai ter uma hora que ele vai corrigir, vai entrar pressão vendedora. A gente está olhando o gráfico diário. Semanal, a gente tem um mercado com força também. Só que se você opera Nasdaq, você tem que olhar o S&P. Então o seu parâmetro tem que ser o S&P. O S&P sempre vai ditar o jogo aqui no Nasdaq. Então quando você olha o semanal do S&P, deixa eu limpar aqui. Olha como é que ficou o fechamento do semanal do S&P, tá vendo? Ó. Diário. Fechou abaixo dessa região aqui, ó. Vou colocar uma linha aqui. E a gente fechou o semanal dessa forma. Então, o que a gente tinha de início? Que o preço viria para pegar essa mínima do semanal, tá? Então, eu tenho análise no S&P, que seria o que a gente teria aqui. E eu sempre vou começar fazendo análise pelo S&P e abrindo a operação no Nasdaq. Mas dá para operar o S&P? Dá, você pode operar o S&P também. Mas o Nasdaq, ele anda mais, tá? É o ativo mais operado, é o melhor de se operar. Então, o que eu tinha aqui? Fechamento do semanal. Deixa eu colocar um imãzinho aqui, ó. Fechamento do semanal. Vamos colocar aqui fechamento do semanal, aqui nessa região. Certo? Máxima do semanal. Eram os dois pontos aqui que a gente tinha. Para onde esse preço precisa ir? Que eu acredito que ele está indo buscar se a gente está indo no movimento corretivo. Se eu pegar aqui, ó, no semanal, essa impulsão toda aqui, ó, e puxar ela aqui, eu vou ter uma troca de polaridade, uma retração de 50,61% aqui nessa região. Vamos apagar, tá? Eu já sei que ele pode vir até aqui nesse ponto. Tenho também a máxima aqui, ó, dessa troca de polaridade aqui, desse rompimento, certo? Então já são dois pontos. Beleza. Vamos dropar para o gráfico diário. E aí no gráfico diário eu tenho uma outra perna aqui, ó. Ó, essa perna aqui, ó. Deixa eu riscar ela aqui, ó. Essa perna aqui.
certo? Que tá vigente agora. Vamos puxar uma fibra aqui. Daqui para cá. Tá vendo? Falta um pouquinho para ele cair. E os 50% vai dar aqui nessa região, com 61 aqui nessa troca de polaridade do pivô aqui, ó. Então eu já sei que o preço tem como alvo essa região, beleza? Só que eu sei que dificilmente ele vai abrir caindo já, abrir caindo. Pode acontecer? Pode, que nem na segunda ele já abriu subindo. Pode acontecer. Mas aí eu não faço nada, como eu não fiz nada nessa alta aqui na segunda. Não é o meu perfil. O que eu gosto de fazer? Pagar mais barato. Então se eu quero pagar mais barato, eu vou mirar o que o preço vai fazer antes de começar a cair. E aí aqui, ó, eu puxo uma retração da vela do semanal. Então a vela do semanal, ela dava uma retração de 50,61 aqui nesse ponto. Toda essa análise a gente faz domingo, antes do mercado abrir. Então antes do mercado abrir eu já tenho esse desenho aqui, certo? Dropa para o gráfico diário. Aqui seria um ponto chave para o preço bater antes de começar a cair. Conforme eu vou descendo o time frame, você vê que o preço já até montou uma resistência aqui, ó, nesse ponto, certo? Tem uma resistência aqui nesse ponto e ele já sentiu a região. Então aqui o que eu posso fazer? Pegar uma retração e marcar esse ponto aqui, ó. Esse ponto ele vai ser também um ponto determinante para mim, para monitorar, ver se ele vai cair a partir daqui, mas é bem provável que ele vai vir testar essa região de novo, porque o semanal abriu, então o semanal vai bater a retração do semanal. Jogaria o preço aqui nessa casa de novo, tá? Próximo dessa região. E aí eu faço as mesmas marcações em Nasdaq. Então eu vou para Nasdaq. Olha a diferença do candle semanal para Nasdaq. Não importa, tá? Como eu tô mirando o S&P, eu não vou olhar isso aqui e achar que o mercado vai subir. Se o S&P cai, Nasdaq vai cair. Ó, vou colocar aqui, retração. E assim, tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso, porque às vezes o S&P vai bater, Nasdaq não, aí você não vai entender o porquê que Nasdaq foi. Só que se o S&P foi, Nasdaq vai, cara. Nasdaq vai sempre seguir o S&P, tá? Mesma coisa. A gente tem esse ponto aqui para Nasdaq. Primeiro ponto aqui. E no semanal, esse ponto aqui. E Nasdaq não fechou o gap, ó. Tá? É obrigatório fechar o gap? Não, mas 90% das vezes vai fechar. Gráfico de 4 horas, ó. Tá vendo? Então eu tenho essa região aqui para Nasdaq vir buscar. Ó. Olha o espaço que eu tenho para esse preço percorrer. Certo? Para ele vir até essa região aqui pelo menos. Gráfico de 1 hora, mesma coisa. Tem uma linha de tendência aqui, ó. A gente puxar, a gente tem uma linha de tendência. Por que você marcou aqui, Corey? Porque você vai sempre ignorar os fechamentos. Você vai sempre priorizar os fechamentos, perdão. Então isso aqui, ó, é tentativa de rompimento. O preço tenta romper, pega a liquidez, volta para baixo, troca a polaridade na linha de tendência, você vai pegar a média de fechamento. Pode colocar aqui? Pode. Mas você pode acabar ficando de fora. O que você pode fazer é colocar 2 linhas, ó, aqui. Aí você sabe que essa é a sua zona, beleza? Vou colocar a mesma retração, puxando da máxima para esse ponto aqui. Na verdade aqui, ó, no gráfico de 1 hora já pagou. Então vou puxar aqui. Não preciso nem colocar porque está no mesmo ponto, tá? O que eu posso fazer é a mesma coisa que eu fiz no S&P. E eu fiz isso, tá? Tô falando que eu fiz. Colocar aqui, ó. Nesse ponto. Aqui. Então, tá muito claro para mim que esse mercado vai para baixo. É só uma questão de acertar o time dessa venda. De pegar o time dessa venda. Mas em momento nenhum eu vou pensar em compra, tá? Quando que eu vou pensar em compra? Se ele elevar essas regiões aqui para cima. Aí eu penso em compra. Antes disso, não. Beleza? Muito importante isso. Eu posso considerar isso aqui como suporte, como resistência? Deve. Quer dizer que o preço vai parar ali? Não, cara. Vai romper. Uma hora rompe. Não adianta achar que vai ficar parando. Você quer colocar como alvo ali, um alvo tranquilo e tal? Pode colocar. Mas a tendência é romper. É ele buscar os próximos alvos. Porque são regiões que já foram testadas. O mercado já testou essa região aqui, ó. Olha o S&P. Lembra? Olha o S&P. O S&P já rompeu aqui. Então ele já testou. Se ele volta, ele não volta para testar de novo. Ele volta para buscar regiões mais embaixo. Certo? Então esse era o mapa que a gente tinha. Você vai dropando tempo gráfico menor. Então vamos colocar aqui no gráfico de 1 hora.
e vamos acelerar esse replay aqui. Ó, vou colocar no 15 minutos para a gente não perder o time. É aqui, ó, que ele começa a se movimentar. Eu até tento fazer uma operação em Londres, tá? Quando o mercado abre Londres, eu tento fazer uma operação de venda, mais ou menos aqui nessa região aqui, ó, nesse ponto. Deixa eu ver o horário, é isso mesmo, próximo desse horário, para pegar esse movimento já de queda. E o que que acontece? O mercado não tem liquidez, ele sobe. Ó, vocês vão ver aqui, ó. Bum, olha essa pancada e essa força que ele dá na compra, próximo da abertura de Nova York. Olha o que vai acontecer na abertura de Nova York. Bum, ele dá uma pancada para cima. Aqui, nessa movimentação, eu já tento fazer uma operação de venda. Por quê? Porque eu sou vendedor e o S&P estava exatamente no ponto da retração do semanal. Tá vendo? Olha onde o S&P falhou na abertura de Nova York, aqui nesse ponto. Nasdaq passou, tudo bem, mas não quer dizer que vai subir, porque o meu parâmetro é o S&P, ó. Olha onde o S&P estava. E eu não consegui pegar essa venda aqui. A gente chegou a posicionar a ordem, a gente posicionou a ordem mais ou menos aqui, ó, turma. Posicionei a ordem aqui e tava com um alvo aqui embaixo, ó. Tava com um alvo aqui, se eu não me engano, assim. Era esse o trade que a gente iria pegar. Na segunda, acabei não conseguindo fazer essa operação, fui fazer a operação depois, uma deu loss, a outra deu gain, mas não foi um dia muito bom. Por quê? Porque eu não peguei o trade mesmo, o trade que eu queria pegar, né? Que eu tô olhando 15 minutos, tá? Deixa eu colocar no 5 aqui, pra vocês verem. Eu comecei a tentei fazer um trade aqui nessa região, se eu não me engano foi isso, que aí acabou dando stop. E isso, exatamente. E aí depois eu peguei uma outra operação, nessa quebra de angulação que vai ter agora. Vai ter uma quebra de angulação aí, eu peguei um trade, mas ele não desenvolveu e fechou o dia, isso mesmo. Deixa eu ver aqui só ele fechando o dia. Isso, acho que aqui ele fecha. Ele dá uma puxada para cima e fecha. Vai fechar mais ou menos aqui. Aqui ele fecha. Aqui ele fechou o dia. Exatamente aqui nesse ponto. Eu abro dessa forma o dia na madrugada de hoje, na terça-feira. O que eu tenho aqui? Alguns pontos. Primeiro, um trade acionado, certo? Qual trade acionado? O trade de Nova York. Ele já está acionado aqui, ó, nessa região. Se eu puxar a retração desse movimento, aqui, ó, eu já estou com esse trade acionado, aqui nesse ponto. Retração, o trade já está acionado, tá vendo? Aqui nessa região. Beleza? Então eu tenho uma perna, duas, e o mercado abre já puxando para baixo. Ó. Gráfico de 5 minutos, vocês vão ver que o mercado já dá uma puxada para baixo. Ó. Puxa para baixo, monta um breakout e já começa a cair. Aqui ele quebra a angulação. O que acontece? Qual que era a minha preocupação maior na montagem de posição desse trade? O stop. Entendeu? Eu não estava preocupado em pegar o trade mais embaixo. Eu queria deixar o meu stop no stop que já estava vigente. Então assim, o que eu fiz? Puxei uma retração desse movimento todo aqui, ó, que ele tinha feito, para ver se ele poderia vir até aqui. Como eu senti que ele já estava vindo para perder e o movimento ia ser muito forte por conta do gap, eu puxei essa extensão toda aqui e coloquei meu stop atrás da 61 aqui nesse ponto. Então eu deixei um stop posicionado aqui. Por quê? Trade de Tóquio, eu vou operar sempre em time frame maior, e eu vou deixar a ordem posicionada. Eu não estou buscando o alvo curto, eu estou buscando o alvo longo. Então não adianta também você querer pagar um stop minúsculo para buscar um alvo longo. Eu tinha esse gatilho aqui, ó, que estava acionado, esse fechamento, e estava deixando meu stop um pouquinho mais acima. Eu deixei aqui, ó, stop aqui nessa região, e o alvo dessa operação. Como eu sabia que ele já tinha essa região para pagar, nesse ponto aqui, ele já tinha testado aqui, então ele ia vir buscar assim como o S&P. A próxima batida aqui ia ser para romper. Então o que eu pensei comigo? Eu falei, quando eu acordar para operar Londres, esse mercado ele vai estar por aqui, e aí eu vejo se eu vou fechar ou não. Eu sempre faço isso, turma. Sempre quando eu vou abrir operações em Tóquio, eu não fecho. Eu não fecho a operação.
Eu não coloco o alvo. É muito difícil. Se eu sei que o alvo é longo, tá? Ah, mas e se bate no teu alvo e volta? É muito difícil, cara. Tóquio ele vai desenvolver no time e assim, o mercado ele vai reverter em Londres se ele for reverter. Então eu acordo Londres normalmente para tocar a sala. E aí, se eu preciso proteger ali, eu protejo, senão eu saio da operação. Sempre faço isso. Isso desde quando eu opero o mercado americano e quando eu opero Tóquio. Como agora no horário de verão tá mais tranquilo aqui, eu voltei a olhar Tóquio. Só que aí o que eu faço? Eu monto meu trade aqui, ó, no rompimento desse breakout. Por quê? Porque aqui ele já tinha feito um breakout, não tinha dado espaço e já estava trocando polaridades. Aí eu deixo meu stop aqui, a entrada aqui, já estava posicionado aqui nesse momento e deixei o stop aqui. Você vai falar, pô, é arriscado, Cauê e tal, pô, você poderia ter esperado para fazer uma operação melhor. Poderia, mas aí eu teria que ficar acordado. E aqui, nesse horário aqui, já era meia-noite. Meia-noite um pouquinho já. O mercado já estava já 1 hora rodando. Então eu espero pelo menos 1 hora o mercado rodar. E aí, a partir dali, eu pego a operação para fazer o trade. Então depois que ele abre, eu espero 1 horinha. Ó, ele abriu aqui às 11h. Meia-noite, quando vai abrir Tóquio, eu vou montar minha operação. Tóquio já abriu, dando uma puxada para baixo com 2 breakout acionado no 5. Falei, eu vou embarcar, vou tomar esse risco, porque teria que levar 1, 2, 3 topos com breakout do 5 para poder me tirar dessa operação, cara. É assim, é só se ele não fosse cair mesmo. Seria muito difícil eu sair desse trade se ele não fosse cair. Se ele me pega lá, ele vai subir, então tá certo, errei a direção e tá tudo bem, não tem problema, acordo e vou ver, tomei stop dentro do meu gerenciamento e perfeito. Mas dentro desse contexto seria muito difícil ele me tirar da operação. Poderia ter deixado até aqui, ó, se eu quisesse colocar um risco menor, mas aí ele poderia dar uma violinada, ou 2, não teria problema. Mas eu falei, o 3 aqui eu vou deixar na máxima do dia, certo? Sempre quando monto uma operação em Tóquio, a minha preocupação é stop na máxima de Sydney ou na mínima de Sydney, sempre, beleza? Tá? E no 15, no 30, eu tinha um stop bem posicionado em todos os time frame. E o meu alvo, turma, ele tava, cara, aqui, sendo bem sincero, para mim o mercado ia tocar até aqui. No mínimo, ele ia bater aqui, nessa região, e aí se eu acordo Londres e ele tá por aqui, eu vejo o que eu faço, se eu vou manter o stop ou se eu vou, porque eu não vou fechar a operação, eu sempre vou deixar posicionado, tá? Isso aí eu já faço sempre, eu vou deixar tocar o barco. Então eu tinha como alvo essa região aqui, mais ou menos, pelo menos aqui, ó. Então eu vou deixar o preço trabalhar, quem vai me tirar do mercado depois é o mercado, não sou eu. E aí o que acontece? 5 minutos, o mercado vai, começa a se desenvolver, ó. Vê como ele vai direto? Aqui, ó, ele deu reentrada. Mas aqui já era, ó, 1 hora da manhã. Tá vendo? Aqui, ó, nesse ponto. 1h30. Não dá pra mim, eu já tô dormindo já. Então eu não tô nem vendo o que tá acontecendo. O mercado vai desenvolvendo. Ó, o mercado vai embora. O mercado andou a noite inteira pra baixo. E assim, a melhor forma de você conduzir uma operação é não estar olhando para ela. Por isso que eu gosto de operar Tóquio. Ah, mas você não tem psicológico para poder sair, turma? Não adianta. Todo mundo tem um cérebro dentro da cabeça, uma mente. Por mais blindada que ela é, você tá vendo o mercado te dando 3, 4 para 1, às vezes você vai querer proteger. Se eu tô acordado, eu dou uma protegida aqui, eu protejo aqui, é diferente, entendeu? Tóquio é o único momento em que eu carrego os trades às veras mesmo. Às vezes eu carrego em Nova York, por quê? Porque eu saio, deixo rolando. Se você ficar na frente da tela, cara, você vai, não faz sentido. Você vai quebrar o teu trade ali em qualquer momento. Qualquer volta pra cima você vai sair. Você vai sair, você vai falar, fiz o certo, porque quebrou uma estrutura e não sei o que. Cara, você tá olhando um time frame menor. Ou você olha só o diário, 1 hora e tal, ou você não olha. Beleza? Senão você vai acabar mexendo, é normal. Isso faz parte de qualquer pessoa que tem um cérebro, beleza? E aí, ó, ele vai desenvolvendo. E outra coisa, eu não acordo de madrugada. Acordo de madrugada na madrugada inteira. Eu tenho um filho pequeno e tal, mas eu não olho o gráfico. Isso eu não faço. Porque eu sei que se eu fizer, eu vou fechar o trade. Imagina, eu vou lá olhar, tá me dando um tradeão e vou fechar. Não olho, certo? Então, qual é a hora que eu vou olhar o gráfico? 5 horas da manhã aqui no meu horário. Mais ou menos 1 hora antes de abrir Londres. Então, mais ou menos aqui eu tava vindo olhar o gráfico. E o S&P tinha rompido o fundo. Eu não saio. Eu não saí do trade. Falei, vou deixar abrir Londres. Entrei na call com o pessoal. Londres abre.
Aqui Londres nem tinha aberto ainda, nessa hora aqui, ó. E, ó, o mercado segue puxando. E quando Londres vai abrir, vou mostrar para vocês aqui. Quando Londres abre, o mercado consolida. Acho que foi aqui, ó. Aqui, ó. E aí o mercado vai consolidar, ó. O mercado consolidou. Quando ele consolidou, eu puxei o meu stop para a máxima desse 1 hora aqui, ó. Nessa região. E olha onde ele já tinha ido. E ainda assim eu tinha alvo para buscar. O que eu fiz? Entrei na sala, o pessoal entrou lá, quem entrou de manhã. A gente foi buscar mais um trade. Se eu não me engano, a gente vendeu aqui, ó. Não, puta, agora eu não vou lembrar. Mas a gente fez mais um trade na parte da manhã. A gente vendeu aqui, se eu não me engano, para buscar 100% dessa expansão aqui e também os alvos que eu tinha para buscar. A gente fez, acho que, se eu não me engano, esse trade aqui, ó, na parte da manhã. A gente veio buscar uma região mais embaixo. Não lembro o alvo mais ou menos, mas eu posso deixar também um trechinho aqui do trade, tá? E aí a gente foi e o trade foi, boom. A gente pegou mais um alvo na parte da manhã para o pessoal que não tinha feito operação ainda, né? Então teve gente, aluno que pegou 240, 500 dólares só nessa pernadinha aqui. Então, ou seja, não olhei para compras, segui a tendência, mantive o operacional, batendo firme na venda. Pode ser que esse mercado reverta? Pode. Eu fechei esse trade, o meu trade eu fechei aqui, ó. Ele volta a subir e eu fecho ele aqui, ó. Eu fechei ele aqui, na máxima desse candle aqui. Deixei um pouquinho, lógico, é normal, você vai acabar deixando. E por que eu fechei aqui? Porque entrou força e o fechamento de 1 hora já estava fechando. E ele estava com fechamento para cima desse fundo, quase no meu alvo já. E o S&P tinha batido no alvo lá, ó. Onde o S&P foi. Quer dizer que ele vai subir? No meu ponto de vista, não. Hoje não. Porque quando a gente tem uma tendência muito forte, normalmente o mercado fecha o dia a favor dessa tendência. Por exemplo, aqui a gente está olhando o dia de hoje, 10 horas da manhã do meu horário, são 12:08. 10 horas da manhã ele estava com 1,9 de queda o S&P, com 1,37 de queda o Nasdaq. O que eu vou olhar no dia de hoje? Venda? Venda. Ah, mas bateu no seu alvo. Não tem problema, tem espaço para andar e esse mercado pode precificar aqui para ver se vai subir amanhã. Dentro da minha análise, no semanal, esse mercado vai cair um pouco mais ainda. Posso estar errado? Pode, não tem problema. Para isso que eu tenho stop quando eu estou errado e continuo dentro da minha análise do que eu estou acreditando que vai acontecer no preço. Mas eu vou trabalhar sempre dessa forma. Vamos tocar aqui para ver o que vai acontecendo. Ó, vamos ver aqui, ó, gráfico de 5 minutos. Aqui é o momento atual do preço. Tá vendo? Montou um breakout, foi, testou, eu optei por sair da operação. Não achei por interessante continuar, mas se eu tivesse mantido o meu stop lá protegido, ficaria no preço, no trade ainda. Mas como o horário não é interessante, eu prefiro não fazer nada. Então tô líquido. Por quê? Daqui a pouco vai abrir Nova York. Eu acredito que Nova York pode dar uma puxada para baixo para depois querer fazer uma correção ou morrer aqui, ó. Para começar a trabalhar a partir de amanhã, ou continuar essa queda com muita força, não sei, aí já não me interessa muito, porque o meu eu já fiz, já tá no bolso, entendeu? Fiz o meu, fiz com o pessoal na sala de manhã, a gente vai entrar para operar Nova York, vamos filtrar a melhor oportunidade, mas não vamos ficar caçando trade, porque hoje é um dia fácil de frustrar, né? Se você não fez nada e você olha um puta de um movimento desse, você fala, meu Deus, o mercado entregou tudo que tinha para entregar, e aí você não faz, acaba tomando um loss. Às vezes você não aceita esse loss, fala, como é que eu fechei negativo no dia de hoje? Então, isso é muito importante, tem que tomar cuidado. Por isso que, assim, o loss é para você sair da tela, sai da tela, vai fazer qualquer outra coisa, não mexe no mercado. Beleza, turma? Espero que vocês tenham gostado. Então, coloca esses passos sempre no dia a dia de vocês, na rotina de vocês. Cara, vai operar? Começa olhando pelo semanal, toda semana, para você mapear. Eu sempre falo, né? A minha missão é entender como que vai fechar a vela do semanal e o desenho dela durante a semana. E aí eu vou trabalhando do macro pro micro. É a forma de você ser lucrativo aí nesse mercado. Com um vídeo longo, né? Não tem jeito, eu tento fazer um vídeo curto, mas eu sempre vou entregar o máximo aqui para vocês. Valeu, tamo junto, até a próxima.